Crianças, a gente vai começar agora. Como eu falei desde o início para vocês, a gente não vai seguir certinho do início do livro. Então, a gente vai ter partes que vão lá para o meio do livro. É o caso desse encontro de catequese agora. Como a gente entrou na quaresma, já está no terceiro final de semana já, a gente vai começar a fazer acelerar um pouquinho. A gente vai lá para a página 67, que seria o primeiro encontro da quaresma. A gente teria que ter feito na primeira semana da quaresma, tá? A gente vai fazer hoje esse encontro e semana que vem a gente vai fazer o segundo e o terceiro juntos, tá? Eu vou dar um resumão semana que vem para esses dois encontros, tá? Então a gente vai falar hoje, na página 67, sobre a primeira semana da quaresma, tá? Que basicamente o evangelho, até já postei ali para vocês, que eu falar sobre algumas tentações que Jesus teve, tá? Primeiro encontro, seguir Jesus superando as nossas dificuldades. Tem até um versículozinho ali, misericórdia de mim, Deus de bondade. Isso é uma frasezinha da Bíblia, tá? Vamos começar lá. A primeira palavra importante. Vocês lembram que lá no outro encontro a gente fez algumas perguntinhas que seriam as atividades durante a catequese que a gente teria que ter. Então, vocês vão fazer essa primeira parte, a palavra importante como uma atividade, tá? Vocês podem me entregar até amanhã de noite. O que seria? Tem uma figura ali no livro de vocês, que é essa figurinha aqui, ó, que diz: a fé nos ajuda a resistir às tentações do mundo. A gente sempre vai ter dois lados, né? Eu sempre digo que de um lado a gente tem um anjinho, e do outro lado tem o demôniozinho, né? A gente tem tudo que a gente pensa, a gente sempre tem dois lados, a gente sempre tem uma escolha a fazer. Então, sempre de um lado buzinando e o outro. Então, a gente vai ter que ver aonde a gente vai seguir, né? O primeiro ali, a primeira perguntinha, é quais as atrações que o mundo de hoje nos propõe que impedem uma verdadeira adesão a Jesus Cristo? Essa é a primeira perguntinha que vocês vão me responder depois de todo o encontro. Vocês vão responder e vão mandar para mim, tá? Segunda, a nós. O que fazemos para resistir e superar estas atrações? Atrações que eu entendo são tentações, tá? Então, o que a gente faz para superar as nossas tentações? Coisas que são erradas. A gente resistir, né? Tá? Depois vocês me respondem ali, mas vocês vão ter já uma linha de pensamento já depois no final do encontro, tá? Então vai ser bem mais fácil vocês responderem, tá? Então essas duas perguntinhas, a rosinha e o azulzinho, vocês me entregam como atividade para amanhã de noite, tá bom? Lá na página 68, Mensagem de Deus, que fala sobre as tentações e provações para a nossa fé. Mateus escreve, que é o evangelista, sobre os riscos de uma vida baseada em três realidades: o acúmulo, o orgulho e o poder. A pessoa que se deixa levar por essas realidades pratica o apego, a competição e o domínio sobre os outros, que são práticas contrárias a que Jesus viveu e ensinou. Então, realmente, o acúmulo é uma coisa que a gente faz o apego, né? Que foi o que ele disse. O orgulho, que faz a gente ser competitivo, até demais. Eu não me considero uma pessoa orgulhosa, né? De ser competitiva. Eu não me considero, não sei vocês. E o poder? O poder é o quê? O domínio sobre as coisas. Tem gente que tem essa diferença, né? De se sentir melhor que os outros, de se sentir bem com mais do que os outros. Então, eu acho que são pecados, né? São 3 pecados que eles citam aqui. São tentações também, né? São 3 tentações: o acúmulo, o orgulho e o poder. São tentações. As tentações citadas acima se tornam provações e exigem reflexão e mudança de vida.
tempo de purificação, simbolizado pelo tempo no deserto, e uma tomada de decisão de atitudes diferentes para seguir Jesus. Para fazer a escolha certa, é preciso ouvir a voz de Deus, que se encontra no testemunho das pessoas e nas orientações da palavra de Deus e da igreja. Na Bíblia, o diabo significa as forças opositoras, que nos distanciam do projeto de Deus. Por isso, ele é explicado como aquele que provoca divisão, separação, mentira, que impedem a realização do bem. Tu vê, né? Lá no Evangelho, quando Jesus foi tentado pelo demônio, ele tinha sabedoria. No entanto, que todas as tentações que Jesus teve, o demônio, Satanás, sobre Jesus, ele tentou impor uma sabedoria que ele não tinha, na verdade. Eram mentiras, né? Pula, porque Deus já mandou anjos para cuidarem de ti, que como se os anjos iriam salvar. Então ele estava dizendo, pula para ele se matar lá embaixo. Então, e assim vai, são tentações. Mas Jesus respondeu sempre com sabedoria. Ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia o plano que Deus tinha para ele, né? Então, ele foi contra Satanás. Ele também sofreu tentações, outras inclusive, né? Depois a gente vai ver isso aí. Então, na vida da gente é assim também. A gente sofre tentações pro caminho errado. Então, vai, às vezes, da gente parar, refletir, opa, será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Todo mundo erra, isso é fato. Quem não erra? Todo ser humano erra, gente. Todo mundo tem pecado, eu tenho pecado, vocês têm pecado, até o padre peca. Mas, se a gente fez algo errado, a gente tem que ter a humildade de sentar e consertar, né? Então, legal essa reflexão aqui do Evangelho, tá? A gente tem ali, nas próximas, ali do encontro, primeiro encontro, que já são as tarefinhas de vocês, mas falando um pouquinho mais sobre essas tentações, a gente não vai fazer hoje, não é uma tarefa que vocês vão ter que me entregar escrita, tá? Eu gostaria que vocês refletissem bastante sobre essa questão das tentações, ler bem o Evangelho, o que Jesus quis dizer, a sabedoria que Jesus tinha. Essa parte da mensagem de Deus que a gente falou agora, é super legal vocês lerem bem isso aqui e refletir um pouquinho como está a vida de vocês. Claro, vocês ainda estão numa fase onde vocês não têm tantas preocupações e tantas tentações assim, né? Vocês ainda são adolescentes, vocês têm quase nenhuma obrigação, né? Como os adultos têm. Mas, claro, vocês desde já têm que adquirir essa sabedoria para vocês colocarem a prova lá na frente, né? No entanto que Jesus, a vida dele inteira, ele adquiriu sabedoria para quando agora ele ficou os 40 dias e 40 noites no deserto, quando ele, lá no finalzinho, Satanás foi tentar ele, que ele viu que ele estava fraco, né? Que na parte mais delicada, mais fraca desse momento de Jesus, foi onde Satanás tentou ele. E às vezes na nossa vida também é assim. Às vezes onde a gente está mais precisando de algo, ou na dificuldade, às vezes é onde a gente sofre tentações e vai pro caminho errado, né? Enfim, é legal essa reflexão, porque principalmente para mim, que já passei por muita coisa, já isso aí já sabe, um capuzinho, né? Então, poxa, nesse momento, é o que me faz pensar, nesse momento, você sofre tal tentação, cair, né? Então, tudo serve para nossa aprendizagem também, né? Claro, não que a gente nunca vá cair em tentação nenhuma, óbvio que a gente vai, mas a gente tem que lutar para que não. Cai uma vez, mas a segunda não. A gente tem que aprender com as coisas, né? Enfim, vamos lá. Continuando. Lá na página 68, lá no finalzinho, nós temos ali
a leitura do Evangelho que a gente já fez, né? Foi o de Jesus Cristo segundo Mateus. Tem uma perguntinha ali, na letra C. Vamos conversar. O que Jesus respondeu diante da tentação do pão? Lá no Evangelho, né? Ele respondeu: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, como ele estava com fome, né, lá naqueles 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Mas não só de pão vive o homem, não é só de comida, é de sabedoria, né? Então, a palavra de Deus foi o que Jesus colocou em prática, né? Nas tentações, a palavra de Deus. Então, não só de comida. Ele conseguiu passar por essa tentação. Com que palavras Jesus resiste diante da provação do diabo que estava questionando o poder de Deus? Então, no Evangelho, ele diz o seguinte: foi a hora que ele colocou Jesus em cima do alto e pediu para Jesus pular. E que ele disse, que Satanás disse que ele podia pular, que Deus ia salvar ele, entendeu? Que ele ia mandar um anjo para salvar ele. Então, ele fez uma tentação. E ele diz assim: disse Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele não sofrerá tentações. Então, ele sabia que ele não podia pular, né? A última, como Jesus reage diante da vontade de poder e domínio demonstrada pelo diabo? Então, tá lá no finalzinho lá. Porque o diabo fez uma proposta para ele, né? Onde ele disse que ele pediu para Jesus adorar ele. Mas Jesus sabia quem ele tinha que adorar. Ele falou assim, mandou Satanás se afastar, né? Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Então, ele sabia que ele não podia fazer aflição perante a Satanás, onde ele sabia que o único que ele deveria servir era Deus. Então, ele tinha sabedoria. Então, a gente também. A única pessoa que a gente tem que seguir é a palavra de Deus. É Deus, né? É o Senhor, mais ninguém. Tá? Então, é isso. Ali a gente já respondeu. A letra D, lá na página 69, a gente tem lá a palavra dialoga conosco, que fala sobre o versículo mesmo, tá? Que fala sobre o Evangelho. O que eu quero de vocês? A letra E. A palavra de Deus nos compromete. Qual o compromisso que a palavra de Deus nos motiva a assumir? Aqui tem um versículozinho que diz assim: que teu perdão me inunde de alegria e o Espírito generoso me sustente. Então, isso aqui é uma prece, né? Tem aqui um versículozinho que também diz qual é que é a resposta, né? Diz o apóstolo: a fé sem obra é morta. Por isso, neste percurso do tempo de purificação e iluminação, seremos convocados a praticar as obras de misericórdia, como um compromisso de fé na família e na comunidade. Então, eu entendo muito que agora, nessa época de quaresma, a gente tem que fazer muita caridade também, né? Ajudar muitas pessoas, que entre aspas, é uma penitência, né? A gente tem que, às vezes, tirar o nosso para dar para o outro, né? No entanto, é isso que eu quero de vocês. A obra da misericórdia corporal. Dar de comer a quem tem fome. Ali embaixo, eu quero que vocês, se não conseguirem fazer em todos, mas durante a semana, nosso compromisso será. Eu vou pedir isso para vocês, tá? Vamos ver o que vocês conseguem fazer. E eu quero o testemunho de vocês, tá? Eu quero que vocês me digam lá. Lili, eu consegui fazer isso, aquilo por tal pessoa. Consegui fazer tal coisa, né? Que é uma penitência, digamos assim, uma misericórdia, uma caridade, tá? Aqui tem opções. Dividir o lanche com alguém, repartir o que temos de acumulado em nosso quarto, às vezes nós temos
temos em casa, coisas que a gente guarda, que diz lá no começo, lá o acúmulo, lembra? De coisas que a gente se apega, não devemos nos apegar às coisas materiais. Então, fazer uma doação, né? Ser tolerante com o diferente, a gente tem que ter paciência, tolerância. Eu sempre digo que, para o meu filho, que nós temos que ser gentis. Quando a gente é gentil, tudo acho que se encaixa, né? Você tem paciência, você é tolerante, você é gentil. Eu acho que a gentileza hoje é o essencial nas pessoas, né? Então, fazer bom uso do dinheiro, controlar, né? Tirar da nossa mochila tudo o que é tentação e desvio de seguir Jesus. Tentações, às vezes são coisas supérfluas, né? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam, ou algo que vocês pensarem, Lili, eu achei legal fazer isso por outra pessoa, fiz, legal, tá? Vocês podem escolher alguma coisa e até semana que vem, a tarefinha de vocês vai ser essa, tá? Eu quero o testemunhozinho de vocês e que vocês vão estar praticando durante a quaresma, beleza? Qualquer dúvida, gente, vocês podem falar comigo no privado. Basicamente, hoje, nosso encontro falou muito sobre as tentações que a gente vive durante o dia a dia e espero que todos consigam lidar com isso. Legal também os pais de vocês estarem acompanhando o encontro com vocês, que eles também podem dar esse espaçozinho de sabedoria para vocês, explicarem um pouco sobre as tentações da vida, o que eles já passaram, né? O testemunho deles. É legal a realidade entrar em ação, né? Tudo que já aconteceu. Tá bom? Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem perguntar para mim. Infelizmente, a gente sempre vai ter esse encontro rápido, porque muita coisa que a gente deveria preparar para vocês, tanto em relação à dinâmica, a conversa que a gente deveria ter juntos, onde ali surgem opiniões, relatos, né? Então, o encontro flui, né? Infelizmente, às vezes é só o meu testemunho de algumas coisas que vocês vão ouvirem aqui. E basicamente o encontro, né, em si, sobre o que fala o Evangelho, alguns testemunhos de Jesus, basicamente o que está ali no livro. Metade das coisas a gente não vai conseguir fazer, tá bom? Então, amanhã de noite, ou enfim, até no outro dia, se vocês que não conseguir fazer, me entregar aquelas 2 perguntinhas, tá? E durante a semana praticar, ali tem uns exemplos, essas caridades, ou colocar em prática coisas supérfluas que vocês têm em casa, para doação, enfim, tem exemplos ali, beleza? Então, uma boa semana para todos, se cuidem e até semana que vem.